Então, a primeira DDM, hoje situada na Sé, foi criada já em 85, já com essa preocupação de conferir um tratamento individualizado para as mulheres, e desde então o número de delegacias de defesa da mulher de São Paulo só vem crescendo. Atualmente contamos com 133 delegacias de defesa da mulher, o que representa o maior número de DDMs do nosso país. Os funcionários que atuam em uma delegacia da mulher são preferencialmente do sexo feminino, o que faz com que as vítimas se sintam mais à vontade para narrar seus problemas, mas mesmo aqueles que são do sexo masculino, que atuam nesse tipo de delegacia, atuam por vocação, estão trabalhando ali porque eles têm afinidade com o tema e têm interesse e vontade em ajudar esse tipo de vítima. As delegacias de defesa da mulher, elas têm um trabalho focado no atendimento à mulher, vítima de violência doméstica ou não, ou outros tipos de violência, e atende também a criança e ao adolescente. Com relação à preparação dos servidores que atuam nas DDMs, é importante destacar que todo policial civil que hoje ingressa na Polícia Civil de São Paulo, ele recebe um treinamento de violência doméstica na Cadepol. Então, qualquer policial civil ele é apto para trabalhar numa DDM. E aqueles policiais mais antigos que não receberam esse treinamento, hoje estão sendo chamados pela Academia de Polícia para fazer um curso de aperfeiçoamento na matéria de violência doméstica. Com relação ao número de casos denunciados de violência doméstica, é importante destacar que as vítimas hoje, como se fala muito, elas se sentem mais empoderadas. Então, elas estão mais fortes para fazer a denúncia. Eu não tenho uma percepção de que os casos estejam necessariamente aumentando, mas que as vítimas, sim, elas estão mais seguras, elas sentem mais confiança na polícia e na atuação dos demais órgãos. Então, a gente tem recebido, sim, um número cada dia maior de denúncias, tanto através dos registros de boletim de ocorrência, quanto através da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que é através do Disque 180, que diariamente as delegacias recebem essas denúncias. Então, o problema é que a vítima ela acaba sendo inserida no que a gente chama hoje de ciclo da violência. Então, ela tem um relacionamento abusivo, onde ela vive um momento inicial de tensão, que esse casal está discutindo. Essa tensão evolui para um segundo momento, que é o momento da agressão, que pode ser uma agressão física, uma agressão verbal. E essa agressão, feita essa agressão, o parceiro normalmente e a vítima passam por uma terceira fase, que é conhecida como fase da lua de mel. Esse parceiro pede desculpa, ele promete que aquilo não vai acontecer novamente, que foi a última vez, e a vítima acaba aceitando essas desculpas e reata esse relacionamento. E aí a gente entra nesse ciclo, que ela volta para aquele momento de tensão, onde uma hora ou outra esse casal vai voltar a brigar, e eles vão voltar para aquele outro momento da agressão, e essa agressão normalmente tende a evoluir sempre negativamente. Então, o que antes começou com uma agressão verbal tende a evoluir para uma agressão física, e essa agressão física, infelizmente, às vezes culmina inclusive num feminicídio. Então, a grande dificuldade do trabalho com a violência doméstica é essa relação de proximidade que a vítima tem com o agressor. E muitas vezes ela se sente culpada por aquilo ali, muitas vezes ela acaba ela própria arrumando justificativas para o fato dela ter sido agredida. É importante realmente a existência desse trabalho multidisciplinar, que a Polícia Civil ela atue junto com outros órgãos, que essa vítima seja atendida por assistentes sociais, por psicólogos, que a façam perceber que ela está inserida nesse ciclo da violência e que ela precisa romper esse ciclo. Porque não adianta só a gente querer punir o parceiro dela em sede policial se ela não tomar consciência de que ela está inserida nesse ciclo, porque ele vai responder a um inquérito policial, futuramente a um processo, mas ela não vai separar desse parceiro e ela vai continuar sendo vítima de agressões futuras. Então há necessidade desse atendimento multidisciplinar
para que o parceiro seja responsabilizado, mas que ela tenha todo um alicerce, que ela consiga se reinserir no mercado de trabalho, que ela consiga um apoio psicológico para que ela saia efetivamente desse ciclo de violência. Quando a gente trabalha com o tema da violência doméstica, a Lei Maria da Penha hoje ela é o nosso guia. A Lei Maria da Penha ela elenca exemplificativamente alguns tipos de violência. A gente tem a violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial exemplificativamente. Muitas vezes a agressão psicológica ela é muito mais presente e ofende muito mais a vítima, restringe muito mais a sua liberdade, atolhe muito mais. Quando a gente trabalha com a ideia de parceiros abusivos, normalmente esses parceiros eles atuam em algumas esferas da vítima. Então, normalmente ele tenta afastar a vítima de familiares, tenta afastá-la de amigos, trabalha com a questão da sua autoestima, de destruir a autoestima da vítima e de destruir a sua independência. Então, de fazer com que ela deixe de trabalhar, ou que ela deixe de estudar, falar que ela não precisa daquilo, que ele vai sustentar ela, tudo isso com a finalidade de afastá-la e trazê-la só para ele. E a partir do momento em que essa vítima está isolada do mundo, aí ele começa efetivamente a praticar vários tipos de violência com ela, desde a violência moral e psicológica até eventualmente a violência física, a violência sexual, que a gente não pode esquecer que infelizmente em muitos lares, hoje, parceiros ainda estupram as suas esposas, as suas companheiras, e isso tudo também configura violência sexual, que é abrangida pela Lei Maria da Penha. Apesar dela ser uma das melhores leis do mundo hoje sobre o tema, ainda precisa ser melhorada, sempre há o que se melhorar. Um dos pontos em que a lei estava para evoluir foi uma proposta que surgiu para que o delegado de polícia pudesse conferir à vítima medidas protetivas de urgência já no plantão policial. Contudo, essa proposta de alteração da lei acabou sendo vetada, então hoje a sistemática das medidas protetivas de urgência, ela é deficitária. Deficitária por quê? Porque como funciona hoje? A vítima que deseja medidas protetivas de urgência, como por exemplo, afastamento do agressor do lar, proibição de contato, proibição dele se aproximar da vítima, ela precisa solicitar essas medidas ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, no caso, o juiz, é que vai deferir ou não essas medidas para a vítima. Só que muitas dessas vítimas, a maioria delas, não tem acesso a um advogado com tanta facilidade ou não tem um acesso tão fácil à própria Defensoria Pública. Então, hoje elas vão à Delegacia de Polícia, que é o órgão que está sempre aberto, 24 horas por dia, elas vão encontrar uma delegacia aberta e elas solicitam, junto ao delegado de polícia, as medidas protetivas. O delegado vai encaminhar esse pedido de medidas protetivas em até 48 horas ao juiz e o juiz, por seu turno, tem mais 48 horas para decidir se ele vai deferir ou não essas medidas protetivas para a vítima. Se nós formos levar esse tempo ao pé da letra, são pelo menos 4 dias para que essa vítima receba uma resposta do nosso ordenamento jurídico, do nosso Poder Judiciário. Então, 48 horas para o delegado encaminhar, mais 48 horas para o juiz decidir, isso partindo do pressuposto que o juiz vai decidir nas 48 horas, o que nem sempre acontece. Hoje um tema que está muito em debate é com relação à extensibilidade da Lei Maria da Penha às mulheres transexuais. Essa é uma questão que ainda é muito debatida porque é algo muito novo. Quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, a discussão era se a Lei Maria da Penha poderia ser aplicável também a homens vítimas de violência doméstica. Ficou sedimentado que não, que a Lei Maria da Penha ela é direcionada às mulheres, porque são historicamente vulneráveis em relação aos homens. Hoje, com a evolução da nossa sociedade, a discussão vai além. A discussão é se a Lei Maria da Penha ela pode ser aplicada às mulheres trans. A questão não está pacífica ainda, existem entendimentos doutrinários e jurisprudenciais bem divergentes, mas tudo caminha para a extensão da Lei Maria da Penha às mulheres trans, sim.
Porque as mulheres trans são aquelas que se identificam psicossocialmente como mulheres. Se elas se colocam nessa situação psicossocial de mulher, não tem porquê a Lei Maria da Penha não ser estendida a elas, porque se elas estão nessa situação, elas estão vulneráveis. No caso de uma vítima de violência doméstica, realmente um trabalho bem feito pela polícia, ele pode resultar na mudança de vida dessa vítima, ela se livrar daquele agressor, ela se reorganizar financeiramente, conseguir um emprego, se estruturar profissionalmente. Então é muito gratificante e muitas vezes a vítima ela volta na delegacia para dar esse retorno, para trazer esse feedback para a gente, dizer que conseguiu sair desse ciclo, que agora ela está trabalhando, que ela está conseguindo criar os filhos. Então é um trabalho muito gratificante.